Agora diz ainda o livro, mas é preciso ter fé e ter paciência. Fé e paciência. Quando o silêncio começa a se revelar, quando nós começamos a sentir um pouco de silêncio, seria bom a gente se consagrar a este silêncio. Porque o silêncio não se impõe. O silêncio vai surgindo e se nós não o notamos e se nós não nos consagramos a ele, dali a pouco nós estamos de novo no barulho, estamos de novo no rumor, estamos de novo na vida humana assim como ela é. Mas o silêncio, a uma certa altura, se apresenta e alguma circunstância da vida pode nos levar a sentir este silêncio, essas circunstâncias nas quais às vezes nós nos encontramos sós, às vezes nós não temos companhia, às vezes nós moramos em lugares que não são muito movimentados, isto no plano físico ou também nos planos internos. E tudo isso são oportunidades de nós irmos reconhecendo o silêncio, de irmos reconhecendo esta presença. E quando isto dá sinal, e quando nós reconhecemos isto, então realmente nos consagrarmos, realmente nos ofertarmos, não? Para estar mais junto desse silêncio, para sermos mais este silêncio. Aqui diz, quando o silêncio se revela, é preciso ao silêncio consagrar-se. Mas não há o que se revele e que depois não se afaste, né? Porque essas coisas são cíclicas. Então, quando o silêncio se afasta, porque tudo que chega, um dia vai se afastar. Depois volta e depois se afasta. Então, se o silêncio vem, você se consagre a ele. Mas quando ele se afastar, é preciso, em silêncio, aguardar o seu retorno. Quer dizer, em silêncio a gente pode estar sempre. Não é porque o silêncio se afastou, o silêncio que a gente conheceu, aquele silêncio que a gente foi, ele se afasta, você em silêncio aguarda ele voltar, aguarda que ele retorne. Então isto são realmente boas lições. E com isto, este mês nós estamos mudando de livro e estamos começando a estudar Aos que Despertam, que é um livro que, segundo se anuncia, nos ajudar a usar as situações de desordem e de conflito de modo evolutivo. Porque desordem, conflito, confusão, ignorância, isto é o normal, isto é o comum no mundo atual da superfície desta Terra. Então o livro está nos chamando para usarmos isto de forma evolutiva. Porque não há o que você não possa usar de forma evolutiva. Mesmo que você se encontre roubando, mesmo isso pode você usar de forma evolutiva. Com as lições que você tira, com a experiência que você faz, entendeu? De tudo você pode tirar um aspecto evolutivo e usar aquele aspecto. E o livro diz que, por um lado, estas situações de desordem, essas situações de conflito, são um obstáculo para a expressão da vida superior. Inegavelmente, isto é um obstáculo para a expressão de uma outra vida. Mas, por outro lado, são provas que podem fazer a nossa consciência crescer, podem trazer um crescimento, um significado mais profundo. E o livro diz que consciências elevadas que atuam a partir dos planos internos aprenderam a transformar estas situações que nos perturbam, eles aprenderam a transformar essas situações em instrumentos de evolução dos seres nelas envolvidos. Então,
Se existe entre nós um pouco mais evoluído do que a média, esse mais evoluído do que a média vai transformar o que estiver acontecendo em instrumento de evolução para os seres que estão envolvidos naquilo. Porque se você está envolvido numa coisa, o que quer dizer? Quer dizer que você está mais ou menos no nível daquela coisa. Porque se você estivesse num outro nível, você não podia estar envolvido. Então você está envolvido é porque você está também naquele nível. Então, se nós estamos vendo alguém envolvido assim, nós podemos transformar esta situação num benefício. Mas aí já é o nosso trabalho junto ao outro. Aí já é o nosso trabalho, não? Inteligente e o nosso trabalho hábil. E o livro diz que os que fazem um trabalho interior e silencioso de coligação com o mais alto não se deixam impressionar pelo caos que vigora na civilização atual. Então se trata de nós estarmos no nosso ponto mais alto e de fazermos silêncio. Esta é a melhor forma de trabalhar, porque é isto que realmente influi, é isto que realmente ajuda. O livro diz ainda que quando nós sentimos uma pressão positiva, porque essas pressões que a gente recebe não são só negativas. Existem pressões que nos tiram do lugar, que nos movem. Então são pressões positivas. Isto é sinal, diz o livro, que a paz e a harmonia vão ser um dia expressas por esta humanidade. Então, quando nós nos sentimos pressionados de alguma forma, quando nós estamos sendo pressionados para evoluir, se nós estamos sendo pressionados para mudar de ponto, se a vida está nos encurralando assim, pressionando, não tem tanta gente assim, não? Que se sente assim. Então, isto é o sinal de que a paz e a harmonia um dia vão reinar. Porque se não houvesse esta pressão, se não houvesse esta coisa que tenta nos enquadrar, né, para dizer uma palavra bem incômoda, e nos levar não para um canto assim do qual a gente não pode sair, isto é exatamente o sinal de que vai poder haver paz e harmonia um dia. Porque se nós não tivéssemos sendo assim pressionados, quer dizer que iríamos para a desintegração. Iríamos para a desordem e iríamos para esta dissolução. Se vocês forem ler este livro, precisam ler este livro com calma, porque essas coisas se dizem muito rapidamente e depois se entra em outros assuntos. Não se insiste nessas coisas, porque a gente gostaria que as pessoas lessem o livro até o fim, para poder aproveitá-lo todo. Então essas coisas são ditas e logo se fala de outras. Então precisa estar muito atento, senão a gente arrisca chegar no fim e não ter lido nada. Leu o que estava escrito, mas não leu realmente a energia que está ali. E diz ainda, nós precisamos perceber que há necessidades que podem ser supridas por meio das qualidades que nós dispomos. E que não devemos colocar obstáculos a que essas qualidades emerjam. Nós estamos encarnados numa determinada época. Estamos encarnados em certas circunstâncias. E as circunstâncias que acontecem, ou uma palavra que as pessoas gostam muito, os problemas que se apresentam, ele falou em problemas, todo mundo está em casa. Os problemas, não é? Que se apresentam, nós temos em nós todas as qualidades para resolver isto. Nenhuma situação se apresentaria a nós se nós não tivéssemos as qualidades para resolvê-la. Vê que tempo que a gente perde? Então, tudo que aparece, tudo que surge, nós podemos resolver. Senão não surgiria para nós. Quer dizer, ou a gente tem fé que este cosmos é organizado,
ou não sabe nada. Porque se este cosmos é organizado, se este universo é inteligente, perfeito, e se isso está numa decidida evolução, é claro que qualquer coisa que aconteça conosco é porque nós podemos resolver, porque nós podemos participar, nós podemos ter a solução para aquilo. Então é um livro bastante positivo. Não há quem não tenha qualidades que possam ser canalizadas para as necessidades da época na qual está encarnado. Isto é, não são só as nossas necessidades pessoais. Isso seria muito simples. Fácil, você resolver as suas necessidades. Porque se você parte do princípio que você tem as qualidades para resolver, isso é simples, isso é uma rotina. Agora, você tem também as qualidades para resolver as necessidades da sua época, do momento em que você está vivendo e no qual você está encarnado. Isto é, tudo aquilo que se passa em torno, tudo aquilo que acontece no mundo. A humanidade tem todas as qualidades para resolver isto. Não resolve ou porque não quer, ou porque não sabe, ou porque não se dá conta, ou porque está distraído com muitas coisas. E grande parte da distração é porque está muito mais no passado, pensando no passado, do que está atento ao que está acontecendo agora. E isso não deve ofuscar, diz o livro, o que está para surgir na Terra. Porque o que está para surgir aqui nós não sabemos direito. Nós podemos ter uma percepção, podemos ter uma impressão, podemos ter uma premonição, um ideal daquilo que deve surgir na Terra. Mas por mais que a gente tenha isto, nós não sabemos realmente tudo o que está para surgir. E esse tudo que está para surgir depende também de cada um de nós. Depende também dessas qualidades, não, que nós temos e que dispomos delas.